Olá, Taubaté, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Você se conecta a partir de agora aqui no Mix da Tarde com o nosso mix de conteúdos aqui na nossa programação. E você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição do programa. Tem os melhores shorts da nossa programação, informações que mexem com o seu cotidiano. Você é o nosso detetive para descobrir que lugar é este. E na hora do papo, uma entrevista sobre o Dia do Dentista. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV está no ar. No ar mais um Mix da TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação e entretenimento, os melhores cortes da nossa programação. Tudo com muita leveza e bom humor. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Aí na tela estão os canais para você participar aqui do Mix da TV. No tvcâmaratte@gmail.com você pode mandar sua dica, sugestão de pauta, reclamação e seu elogio. No nosso canal do youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, pode voltar e assistir até 12 horas do conteúdo que foi transmitido e ainda tem as playlists completas de todos os produtos aqui da nossa casa. No facebook.com/Câmara Taubaté, você também tem a nossa rede social para assistir ao vivo tudo que acontece aqui na nossa programação. E no nosso WhatsApp, você se conecta com o 12 3625 9525. Ali é mais interativo e você pode participar com a gente. E vou destacar também duas redes sociais que não estão na tela. O Instagram e o TikTok, você se conecta através do @Câmara Taubaté. A gente começa esta edição com os shorts da nossa programação, que são os melhores trechos dos nossos programas selecionados especialmente para você. O Espaço Comunitário, apresentado pela repórter Tânia Vinhas, é o programa que dá vez e voz para ONGs e entidades assistenciais aqui do nosso município. E nesse trecho que selecionamos da entrevista é sobre a Casa da Mulher e Vida. Vamos ver então a história da criação desta instituição. Vamos ver? Solta o play. Queria que você contasse um pouco dessa história, então. 19 anos, né? Que é exatamente a idade dela. 19 anos atrás, o que a gente tinha? E como virou esse projeto? Então, vou contar assim para você um pouco da minha trajetória, que eu já estou na entidade, mas são mais de 12 anos, né? Então, já tenho Bastante. uma experiência bem extensa, né, dentro da entidade, né? A casa, assim, a princípio, ela iniciou em 2004, tá? Que primeiro surgiu uma situação, né, de uma mulher vivendo com HIV/AIDS e no município não tem nenhum suporte para essa pessoa. Daí que houve, né, essa iniciativa, tanto dessas pessoas, né, e com a Vera, né, que a Vera com a sua experiência, também trabalha contra violência, contra mulheres, né, acabou que abraçando a causa aqui no município. Sim. E depois dessa, quer dizer, foi uma sementinha, né, em 2004, né, que iniciou o projeto e tudo isso. Em 2005 foi juridicamente constituída, né, que iniciou, né, com o CNPJ e tudo isso. Foi que deu início a essa trajetória, essa história, que estamos aqui há 19 anos. Eu dei uma pesquisada aqui, a gente viu que a Casa Mulher e Vida já tem em 36 cidades, né? Taubaté é uma delas. Então já é uma rede. Dá para trabalhar em conjunto? Não, é porque, como disse para você, a princípio era somente HIV, então era somente encaminhado do município, né? Contando para você, porque nós chegamos na oncologia. Sim. Então nós começamos só com as pessoas que vivem com HIV. E isso foi até 2012, eram somente mulheres que a casa atendia. Sim. Em 2012, apareceram pessoas LGBT que é mais vivendo com HIV e também não tem um suporte. A casa abraçou essa causa. Né? Daí tudo bem, né? Dando funcionamento, a estrutura para essas pessoas, né? E com a pandemia, nós entramos, né? A gente viu que, né, houve aquela situação, né? Muitas entidades acabam se fechando, não podendo atender, né? Nós começamos a receber essa demanda também, né? Da Casa Mulher e Vida agora já é um espaço maior do que uma casa, né? Com tudo que ajuda. E não é só mulher, mas a vida é garantida. Então, são pessoas, né? A gente tem que falar assim, nós trabalhamos não assim, patologia, mas pessoas, né? E falando de municípios, hoje 36 cidades, é justamente por isso, em situação da oncologia, né? Que muitos passam pelo hospital e são direcionados para a entidade, para o atendimento, né? De acordo com a necessidade, tudo isso, né? Então, por isso que acabou que
atendendo esses outros municípios. Sim. Cida, você comentou da pandemia, a gente está fazendo esse programa aqui, a gente retomou o espaço comunitário há pouco tempo, né? E ele teve essa pausa na pandemia também, que a gente não podia trazer as pessoas para o estúdio pequeno, enfim. E a gente percebe que todas as entidades, associações que vieram para cá, desde então, falaram, não, na pandemia foi difícil, ainda está difícil, a gente depende de pessoas que pararam de ajudar, de menos voluntários, menos colaborações, enfim. Mas a Casa Mulher e Vida não parou. Como foi a pandemia para vocês? Olha, eu digo para você, minha experiência, eu acho que foi o período que eu mais trabalhei, sabe? Eu digo como centro social, não eu, mas toda a equipe. Que nós conseguimos receber muitas demandas, sabe? A gente jamais esperava, né? Por exemplo, eu digo assim para você, uma situação que me chamou a atenção na época da pandemia, dentre tantas outras, essa população LGBTQIA+, que muitos os meios de sobrevivência, né? Eles nos procuravam, não, gente, agora eu não posso nem como trabalhar, não sei o quê, sabe? Então foi uma coisa assim muito surpreendente, né? E a casa foi nesse período que realmente teve uma demanda muito grande, né? Por 3 anos foram muitos atendimentos, né? É verdade que a prefeitura, o hospital chegou a pedir ajuda para vocês? Sim, foi do próprio hospital regional. Eles começaram a encaminhar para a gente demandas, né? Que eles não estavam dando conta. Não dá, porque a questão, né, da necessidade do usuário, né? De acordo com uma situação, uma suplementação, não sei o quê. Onde nós vamos encaminhar por aqui hoje? Onde quem está nesse atendimento, né? E como a casa estava de portas abertas, né? Acabaram aqui direcionando para a gente, né? Para dar esse atendimento, né? Tanto outras coisas também, como a questão de cesta básica e tudo isso, né? Um período muito assim. E realmente a gente contou com colaboração, doações, né? Foi fácil não, né? Através de campanhas, né? A gente fazendo, solicitando, né? A gente foi conseguindo atender, mas foi um período também muito difícil para a entidade, tá? Mas também caiu, então, as doações? Sim, nesse período caiu bastante, nesse período, sim. Está recuperando? Aos pouquinhos a gente está, sabe? Tentando mostrar a seriedade do trabalho, né? Que isso também acho que ajuda muito, né? Essa credibilidade, né? Então, a gente tenta mostrar isso, né? A gente sempre convida as pessoas para estar conhecendo o projeto, o trabalho, o que é oferecido para os usuários, né? Para realmente ver que é um trabalho sério, né? Da entidade, né? A gente procura fazer isso, né? Demonstrar isso. Sim. Quando a gente fala de suporte psicossocial, na verdade pode ser muita coisa, né? É um termo muito amplo. Exatamente o que está incluído nesse apoio de vocês? Então, esse psicossocial envolve, né, vários profissionais, né? Como assistente social, psicólogo, né? Fisioterapeuta, nutricionista, né? Tem diversos profissionais envolvidos, né? O psicossocial. Que eu, por exemplo, eu faço atendimento à porta de entrada, né? E ali, de acordo com o atendimento, que eu percebo a necessidade. Eles falam, vou passar com tal profissional, vamos você fazer isso, sabe? Então, é esse conjunto de pessoas para poder fazer esse psicossocial, né? Que é necessário, né? O Espaço Comunitário é este programa que dedica, né, esse espaço garantido para ONGs, entidades também assistenciais aqui do nosso município. O programa completo da ONG, da Casa Mulher e Vida, está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra a playlist completa deste e de outros programas do Espaço Comunitário. E agora chegou a hora do nosso desafio. Eu quero saber que lugar é este. Hoje a gente selecionou mais uma paisagem aqui da cidade de Taubaté. A foto tá bem escondida ali, né? Quase não dá para ver nada, no máximo ali o solo. São vários círculos que a gente vai tirando ao longo dos nossos blocos aqui. E você vai tentando decifrar junto com a gente qual que é o local que nós selecionamos hoje aqui no Mix da TV. Será que você descobre? Bem, por essa primeira dica aí, é impossível a gente saber de que lugar nós estamos falando, mas ao longo do bloco, tenho certeza, vai ficando mais fácil. E agora a gente vai dar sequência aqui no nosso programa com mais um shot. O programa Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades, onde conhecemos pessoas que pensam, agem e trabalham fora da caixa. Além das dicas que os nossos especialistas nos trazem a partir da nossa querida caixa. Separamos para você um trecho do nosso terceiro programa dessa temporada de 2024, onde a especialista Marcela Barbosa dá valiosas dicas de economia doméstica no quadro No Seu Bolso. Vamos ver? Solta o play. Caixa recebida. Vamos ver a pergunta de hoje? Quais são as dicas para economizar no supermercado?
Ótima pergunta. Meu nome é Marcela Barbosa de Moraes, sou professora, economista e diretora executiva da empresa de pesquisa, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté. Eu vou preparar as dicas e para ajudar nessas dicas nós vamos até o supermercado. Está no ar o quadro No Seu Bolso. Agora que estamos aqui no supermercado, vamos dar as melhores dicas para você economizar. Primeira dica: busque promoções. Sabe aquele velho folhetinho, né? Tanto online como de papel, ele vai te ajudar a achar as melhores promoções. Seguindo essa dica da promoção, veja os supermercados e os dias que fazem promoções específicas. Por exemplo, terça verde, quarta-feira da carne. Isso ajuda muito no orçamento final aí do seu mês, no que se refere a compras no supermercado. Outra dica é você fazer a lista de compras. Faça a sua lista de compra e venha focado em adquirir os itens que compõem essa lista, pois temos armadilhas dentro do supermercado. Por exemplo, os produtos com maior preço ficam na parte de cima da prateleira e os mais baratos na parte de baixo da prateleira. Isso é uma estratégia porque os preços mais altos ficam na altura dos nossos olhos. Outra dica é não trazer as crianças no supermercado. Apesar de nós gostarmos dos nossos filhos, eles vão sempre comprar produtos que podem encarecer a sua compra. Outra dica: cuidado, não parcele as compras mensais no cartão de crédito. Isso pode acumular no decorrer do ano e isso pode virar uma bola de neve, uma grande dívida no final do seu ano. Outra dica que poucas pessoas dão é: olhem a marca. Às vezes a mesma empresa produz o mesmo produtos de marcas diferentes e com preços diferentes. São produtos similares, de muita boa qualidade, mas que tem aí, né, uma marca mais conhecida, acaba sendo muito mais caro. Uma dica também importante é a compras em atacado. Bom, se eu tenho uma família grande e compro muitos itens, vale muito a pena. Porque ao comprar em atacado, eu preciso comprar muitos itens para que o valor seja reduzido. Então, reúna a sua família e faça uma compra aí no atacado. Espero que vocês tenham gostado das dicas de como economizar no supermercado. Como o assunto está fora da caixa, devolvo a vocês. Muito obrigado, então, pelas dicas aí da nossa especialista no programa Fora da Caixa. E nesta quinta-feira, a gente tem mais uma edição inédita na programação da TV Câmara Taubaté. Logo mais, o vídeo estará disponível no nosso canal, no youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e assiste, porque a gente fez um programa especial no SESI aqui de Taubaté, falando sobre alimentação e aproveitamento integral dos alimentos. Vale a pena você curtir. Os vídeos também estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. E agora a gente continua o nosso desafio aqui no nosso programa. Eu quero saber de você, que lugar é este? A gente vai liberando a imagem aos poucos aí, né? Mas é um ponto aqui da cidade de Taubaté, bem famoso, bem conhecido. É óbvio que no começo fica difícil, mas ao longo dos próximos blocos a gente vai liberando mais espaço e você vai tentando decifrar com a gente de que lugar nós estamos falando aqui no Mix da TV. E agora chegou a hora do nosso intervalo. Depois a gente volta com uma entrevista ao vivo na Hora do Papo, falando sobre o Dia Mundial do Dentista. Tudo isso e muito mais na sequência aqui na nossa programação. Fique com a gente, não saia daí. Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV e hoje vamos conversar sobre saúde e beleza. Está começando a Hora do Papo. Dia 3 de outubro é o Dia Mundial do Dentista e nós aqui do Mix da TV vamos fazer essa justa homenagem ao profissional que devolve às pessoas o conforto e a alegria de sorrir. Ser dentista é ser um artista que mostra ao mundo que cada sorriso carrega uma história de superação. E quem está aqui em nossos estúdios para conversar sobre essa profissão tão importante é a professora Irene Serafim, que é da Unital Cirurgiã Dentista.
Irene, muito obrigado por sua presença e já começo parabenizando por esta data tão importante. Muito obrigada a vocês pelo convite e sim, é uma data muito importante para nós cirurgiões dentistas. A gente sempre fala aqui no nosso programa, Irene, sobre a importância da profissão, né? Então vamos começar pelo processo de formação, né? Como que é esse processo para se tornar dentista? Então, primeiro nós entramos na graduação, né? Dentro da graduação tem várias especialidades. Aí o aluno ele se encontra ali com esse diverso mundo, esse contato direto com essas diversas especialidades e a partir dali, se formando, nós temos outras especialidades no caminho desses profissionais, que são diversas, desde a área mais clínica geral mesmo, como tratamento em dentística, que é tratar cárie, cuidar dos dentes, como hoje também na parte da beleza, na harmonização facial. Quais são as disciplinas, as matérias, assim, de um modo geral que os alunos aprendem, que é uma base para todos os profissionais? Então, a dentística, que é a parte mais da cárie, cuidar de cárie, endodontia, que é fazer canal, cirurgias, aí as cirurgias englobam desde as cirurgias periodontais até as cirurgias maiores, como extrações de siso, terceiros molares. Eles também atuam dentro da área da ortodontia, então eles têm uma área prévia da ortodontia, que é tratamento da infância, a ortopedia, tem contato também com a periodontia, com também a parte de cirurgia de próteses oculares. Então essa área é uma área que muitos poucos se explora dentro da odontologia, mas é uma área extremamente importante. E também temos outras áreas, hoje entrando também na graduação, mas com um enfoque mais teórico, que seria a implantodontia. Então implante também eles têm o contato e a clínica geral como um todo. Hoje, qual que é a relevância do profissional dentista quando a gente fala do nosso contexto brasileiro? O brasileiro em si está preocupado com a sua saúde bucal, procura o profissional ou esse número está instável, vem diminuindo a cada ano? Então, infelizmente, dentro da odontologia houve uma queda de procura, principalmente para a parte clínica, né? Ao contrário, o oposto, a parte estética subiu grandemente. Então, os dentistas hoje estão buscando cada vez mais a estética, esquecendo um pouquinho da área básica da odontologia, que é extremamente importante. Então, a gente acredita que daqui a um tempo vai voltar novamente essa busca pela área básica, como fazer canal, raspagem, limpeza dentária, extrações dentárias e a parte de cariologia também. Quais são as doenças mais comuns relacionadas à questão da boca? Eu acredito que hoje, atualmente, a gente teve um controle muito grande da parte de cáries, mas a periodontia, a parte da limpeza, ainda é algo que é muito presente no dia a dia clínico dos consultórios. A cárie também teve uma diminuição muito grande com a presença do flúor no dia a dia, das orientações também dos profissionais, mas a parte da periodontia ainda é muito presente e das maloclusões, tanto dentárias como alterações ósseas também. Vou aproveitar o gancho aqui da sua resposta, é até um mito ou talvez uma verdade sobre a área, né? A questão do flúor na água. Realmente existe essa concentração, é adequada e ela protege os dentes? Sim, ela protege. Nós temos que lembrar que nós somos um grupo seleto aqui. Então, se nós pensarmos em saúde pública, na população mais simples e mais pobre, que não tem condições de comprar uma escova, comprar uma pasta dentária e fazer um acompanhamento por um profissional da área de odontologia, para eles isso é extremamente importante. Nós conseguimos evitar a presença de cáries em um grande número da população e isso faz com que a gente melhore cada vez mais o nosso serviço na saúde pública geral. Então, o flúor ainda é algo importante na odontologia para o controle geral e saúde geral bucal dos nossos pacientes, principalmente das pessoas mais carentes. A gente está conversando aqui neste 3 de outubro de 2024, hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Dentista e aqui no Brasil essa data também acontece no mês de outubro, é no dia 25 de outubro também esse Dia Nacional de Comemoração sobre esse profissional. A gente está conversando com a professora Irene Serafim, que é cirurgiã dentista, esclarecendo algumas dúvidas e alguns mitos aqui na hora do papo. Professora, a gente também pode falar que existem algumas recomendações que são inerentes a todos nós, né? Como pacientes. Então, quais são os hábitos mais saudáveis em relação à escovação, ao fio, ao antisséptico bucal? Eu acredito que a escovação é o mais importante. Mesmo que você não tenha condições de ter uma pasta de dente em casa, a escovação é o mais importante. Ela vai eliminar todo o foco de resto de alimento do nosso meio bucal e qualquer tipo de bactéria que esteja presente.
A pasta de dente nos ajuda a fazer essa higienização de maneira mais adequada, manter um meio mais antisséptico. Então, e o antisséptico bucal, que seria o enxaguante bucal, também tem esse propósito. O fio dental é muito importante. O local onde a escova dental não chega, o fio dental chega. Então, ele tem o mesmo papel da escova dental, de grande importância, e acaba sendo deixado de lado. E por isso que nós acabamos tendo bastante cárie ainda, cáries que a gente chama de contato, que é bem aonde deveríamos passar o fio dental e acaba não passando. Então, acredito da importância da higienização no mínimo 3 vezes por semana, 3 vezes ao dia, utilizando a escova e o fio dental. Enxaguatório bucal, antes de dormir, seria um mínimo ideal. A gente também tem uma outra questão relacionada à saúde bucal, professora, que é a questão do dente do juízo, que todo mundo fala, o dente do siso, né? Quais orientações você pode passar e esclarecer também esse mito? O dente do siso, se ele está bem posicionado, não tem por que extraí-lo. O grande problema é que nós, na maioria da população, nós não temos espaço para a erupção desse dente. São 4 dentes? São 4 dentes. E não tendo espaço para a erupção desses dentes, acaba tendo acúmulo, você não consegue higienizar. Pode ter acúmulo de restos de alimento ali e dá um que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação em volta desse dente, mantendo um foco de infecção constante naquela região, e isso é muito ruim. Além disso, ele pode tocar o dente vizinho, que seria o segundo molar, né? E tocando, se houver esse contato direto, pode haver uma reabsorção desse dente, levando a um prejuízo também do dente que o siso está ancorado. Então é algo importante a fazer essa avaliação e ver se existe ou não. E se ele estiver impactado, que é essa condição, apoiado no dente, ou se ele estiver com foco de infecção ou com dificuldade de higienização, é necessário que seja removido. E mesmo que ele não tenha, tem pacientes que formam o fato dele não erupcionar, mesmo não estando em contato com o dente vizinho, não tendo foco de infecção direto, o dente ele é envolto por um saco embrionário, que a gente fala. E caso esse dente não seja removido, em algumas pessoas pode desenvolver um cisto dentígero. E isso também é algo que pode levar danos para o paciente, por isso da importância da extração quando ele não tiver condições de erupcionar na posição correta. Essa questão do dente do siso tem a ver com a genética nossa, assim, enquanto brasileiro? É uma coisa mais cultural nossa ou é uma coisa que é mundial? Não, eu acredito que seja mundial, mas a questão da falta de espaço está muito pela questão crânio-facial, característica facial, e isso é genético. Então, no Brasil nós temos várias raças aqui, né? Mas em alguns pontos do mundo nós temos raças puras. E aí nessas condições, se eu tenho uma mandíbula pequena, é óbvio que eu não vou ter espaço para o terceiro molar, né? E o fato também de nós não nos alimentarmos com alimentos mais duros, utilizarmos mais alimentos molinhos, cozidos, a gente não tem o desgaste entre os dentes natural, que deveria ser natural. E isso faz com que também não sobre espaço para esse terceiro molar, que seria o dente do siso. Então são duas características, a questão da alimentação e o não desgaste interproximal dos dentes e também a questão esquelética, né, que é a característica crânio-facial do paciente. A gente falou de questões do dia a dia, né, de hábitos, de higiene, e uma questão que está muito em alta, principalmente com as redes sociais, é a questão do clareamento, né? O que é mito, o que é verdade, quais dicas que a senhora poderia deixar? O grande mito é falar que o clareamento é laser. Não existe clareamento a laser. O clareamento é feito por um produto e esse produto pode ser realizado no consultório com uma dosagem maior do que utilizado em casa, com o caseiro. O laser ele pode auxiliar principalmente no processo da sensibilização do produto. Então, diminuir a sensibilidade enquanto você está realizando o procedimento. E não em acelerar o processo e também em realizar de maneira diferente, como se eu estivesse fazendo só em casa. Então, fazer o caseiro ou fazer no consultório com o laser, ambos vão ter eficácia, se você utilizar o produto adequado. A questão maior é que no consultório você consegue controlar o extravasamento do produto e com o laser você consegue controlar a sensibilização do dente. Então, fazendo com a ajuda de um profissional, tendo esse acompanhamento, é algo que é saudável e benéfico. Exatamente. Isso é o grande problema, por exemplo, fora do país, né? Nos Estados Unidos, você consegue comprar numa farmácia. Então, e isso pode gerar danos na estrutura dentária permanente e até mesmo na gengiva em volta, queimar, se não souber colocar a dosagem correta e a quantidade correta na hora que vai fazer o clareamento. Irene, quem não tem dentes, usa prótese, dentadura, quais os cuidados que deve ter? Às vezes acaba até abolindo algumas práticas, né? Não deveria. Isso que eu ia até, na hora que você começou a fazer a pergunta,
Quando você coloca uma prótese total, que é uma dentadura, ela também vai acumular tártaro. Talvez você não vai ter cárie, porque você não tem estrutura dentária ali, mas tártaro vai parar. Então tem que fazer a higienização da mesma forma, procurar o dentista da mesma forma que você procuraria se você tivesse todos os dentes da boca. Tem que manter o meio bucal adequado e saudável. E manter uma prótese total ali, você pode manter não só tártaro, mas pode manter o meio quentinho ali na mucosa e o paciente passar a vir a ter, por exemplo, candidíase, que é uma alteração fúngica. Então, não procurar o dentista e não fazer os controles regulares também, mesmo utilizando uma dentadura, vai fazer com que esse paciente possa vir a desenvolver não apenas a problemas periodontais, na verdade não periodontais, mas acúmulo de tártaro na prótese, mas também problemas fúngicos como a candidíase, que é algo extremamente comum em pacientes que utilizam prótese total, que é a dentadura. Nós estamos conversando com a professora Irene Serafim, que atua há pelo menos 25 anos na área de pós relacionada à odontologia. Professora, quais são os mitos, assim, as lendas urbanas que a gente costuma ouvir? Existem várias. Hoje em dia está até na moda. Infelizmente, a rede social tem esse lado, trazendo essa questão do flúor, é uma questão, de utilizar carvão, né, para limpar a dente. Por favor, não utilizem. Vocês podem desgastar o esmalte, que é algo que não tem como reconstruir, devolver. Né? Então também é algo que não deve. Bicarbonato também? De jeito nenhum bicarbonato, pela mesma condição do carvão, né? Porque ele desgasta a superfície do esmalte, pode deixar o dente mais sensibilizado e mais susceptível a cárie e outros problemas. E também uma outra questão muito comum é falar que o siso apinha os dentes, né, que vai causar um apiamento dentário. Ele não tem a capacitação de empurrar todos os dentes para frente e causar um apiamento. Ele pode gerar uma interferência dentária e a consequência disso ser um apiamento. Talvez isso seja os mitos mais comuns. Siso empurrar dente, falar que você vai limpar a dente, clarear a dente com bicarbonato ou com pasta de dente com carvão. E também essa questão do flúor. O flúor, ele tem a dosagem adequada na água, então a gente não tem que se preocupar com isso. E o flúor que o dentista utiliza no consultório também tem a dosagem adequada. Não é nada aumentado, que a gente vai utilizar numa grande quantidade. E caso isso aconteça de maneira inadequada, vai gerar uma fluorose, mas não um outro dano, como todo mundo muitos profissionais vêm falando na televisão e principalmente em redes sociais. Outubro, Dia Mundial do Dentista, hoje a gente está comemorando, 25, Dia Nacional do Dentista aqui no nosso país. Qual que é a mensagem final que a senhora gostaria de deixar assim, para o nosso telespectador? Aquela dica de ouro, assim, ó. Mais importante, eu sou professora, né, e sou pesquisadora. Busque ciência. Likes e rede social não diz qualidade do profissional, nenhum profissional na área de saúde. E o grande problema tem sido isso. Então, se você quer procurar um profissional de qualidade, busque o currículo Lattes dele, busque saber referências sobre ele, com outras pessoas, outros pacientes. E dentro da odontologia, busque sempre profissionais capacitados dentro da área. Tem muita gente que diz que faz tudo, então nós temos especialidades apropriadas, nós temos o CRO, então pode entrar no Conselho Regional de Odontologia, que vocês vão buscar dentro da sua região quem são os profissionais habilitados para executar aquela determinada especialidade, né, para evitar riscos como na harmonização facial, que tem acontecido bastante, evitar riscos também com cirurgias de terceiro molar, que também tem acontecido bastante, que seria do siso. Então, para evitar esses riscos, então eu acho que a minha dica maior é procurar profissionais capacitados, especializados, e o melhor meio não é na rede social, e sim pode olhar no Conselho Regional de Odontologia do seu estado. Professora Irene, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, parabéns pelo seu dia e estenda também aos seus companheiros de trabalho e aos seus alunos. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de apresentar essa área que é de grande importância dentro da saúde. Então, a gente acaba sendo esquecido um pouquinho no dia a dia como profissionais de saúde. E nós somos profissionais de saúde, né? Não só focados na estética, mas na saúde geral do paciente. Esperamos então que essas dicas tenham sido válidas para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, e tenha gostado do nosso papo. Agora a gente continua o nosso programa porque tem a hora do momento de você descobrir que lugar é este. E agora eu vou pedir para a nossa edição aí, a nossa direção, tirar mais um círculo da imagem. Você agora tem mais um pedacinho dessa imagem aqui em Taubaté. Vai pensando aí que lugar que é este aqui na cidade de Taubaté. Mais um intervalo bem rápido aqui no programa, daqui a pouco eu volto com mais shorts da nossa programação e ainda tem o nosso Mix de Notícia. Fique com a gente conectado na nossa programação, o Mix da TV volta já já.
Estamos de volta com o Mix da TV. Aqui você se conecta com o nosso mix de conteúdos aqui na nossa programação. E a gente quer saber se você consegue decifrar comigo que lugar é este. Aí na tela a gente vai limpando as imagens aos poucos, né? Tirando os círculos aí que estão escondendo a imagem deste local em Taubaté. E quero saber se você já consegue mais ou menos decifrar de que local nós estamos falando no Que Lugar é Este desta quinta-feira aqui no Mix da TV. E agora vamos destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na nossa programação. Está no ar a grade da TV. Neste domingo, dia 6 de outubro, tem eleições municipais. O eleitor vai até as urnas decidir quem ele vai escolher para prefeito e vereador. E a TV Câmara Taubaté vai fazer uma cobertura especial neste dia. A partir das 5 horas da tarde, a gente vai mostrar a apuração das urnas para ver quem você escolheu e ajudou a decidir o futuro aqui de Taubaté, tanto para prefeito quanto para vereador. A partir das 5 horas, ao vivo, tem análise dos resultados e também a gente vai mostrar um panorama de tudo que aconteceu nos maiores colégios eleitorais aqui do nosso município. Eleições 2024, apuração dos votos, cobertura ao vivo, é só aqui na TV Câmara Taubaté. E agora vamos dar sequência aqui no nosso programa. Está na hora de mais um short aqui da nossa programação. Ano passado nós lançamos um especial de 3 episódios contando toda a história da TV em homenagem aos 20 anos de criação. E nesse trecho que vamos trazer agora são contadas as histórias aqui da criação da nossa emissora. Então, vamos lá? Vamos ver? Solta o play. Não é todo dia que a gente comemora 20 anos. E essa comemoração se torna ainda mais importante quando a gente olha para trás e vê que a trajetória não foi fácil. O meu surgimento veio com muitos altos e baixos, recusas, resistência de vereadores, muitas discussões e desconfianças. O meu presente nesta data querida? A certeza de ter cumprido até agora meu papel pioneiro de levar informação oficial do Legislativo para o povo taubateano. Como eu disse, não foi um caminho fácil, mas com certeza vale ser relembrado a começar pelo início de tudo, lá no final dos anos 1990. Em 1999 começou a eclodir a questão das TVs do campo público, quando saiu a lei da TV a cabo. E essa lei ela contemplava não só o canal comunitário, como o canal universitário e o canal legislativo. Na época, o presidente da Câmara era o tenente Orlando. Ele ficou fascinado pela ideia, porque ele já conhecia o trabalho da TV Cidade, que a gente fazia com poucos recursos, mas com muita vontade de querer passar para a comunidade que ela tinha direito a ter voz e vez. Ele me procurou e falou assim: Orlando, já procurei outros presidentes e não aceitaram. Eu queria ver com você implantar a TV Câmara aqui, daí torna tudo mais público, mais transparente. Eu falei, nossa, ótimo. Você acompanha o documentário completo lá no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist com os 3 vídeos deste especial que marca os 20 anos aqui da emissora. E dando sequência ao nosso programa, vamos agora para o nosso Mix de Notícias. Começamos o nosso Mix de Notícias, o quadro que te deixa por dentro das informações da semana. A primeira notícia tem a ver com o nosso período eleitoral. Desde terça-feira e até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. A determinação consta do artigo 236 do Código Eleitoral, que é a Lei número 4.737 de 1965. As ações que são consideradas crimes no dia da eleição são as seguintes: o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitora e eleitor, a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de suas candidatas ou seus candidatos,
e a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento, podendo ser mantidos em funcionamento aplicativos e conteúdos que já tenham sido publicados anteriormente. As informações são do site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nossa segunda notícia também é sobre eleição. O site do jornal O Globo destaca que em São Paulo não haverá lei seca no dia da eleição, ou seja, não haverá proibição do consumo ou venda de bebidas alcoólicas durante a votação. A Justiça Eleitoral determina que o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, de cada estado tem poder para, de acordo com o órgão de segurança pública local, tomar essa decisão de maneira específica. As regras, inclusive, podem variar para cada unidade da federação. Em São Paulo, não há lei seca desde 2006. Informações aí do Globo. Agora vamos para a nossa terceira notícia. Com apenas 8 anos, Ana Laura Petenucci, moradora de Loanda, no noroeste do Paraná, empreendeu. Passou a vender pulseiras feitas de miçangas para construir um parquinho na escola onde estuda. A ideia empreendedora veio depois de uma necessidade típica de crianças: espaço com brinquedos para diversão no intervalo das aulas. Tudo começou durante uma conversa com os pais, ambos empresários na cidade. Ana Laura perguntou do porquê não ter parquinho na escola. A mãe, empolgada com a sugestão da Ana Laura, explicou que era preciso juntar dinheiro para comprar os materiais e depois construir. Desde o início, ela ponderou para a filha que não seria uma tarefa fácil. Apesar da pouca idade, Ana Laura enxergou uma oportunidade para ir além do tempo e, sempre muito vaidosa, confecciona acessórios para uso pessoal. A ideia de arrecadar dinheiro partiu deste ponto. Com um plano em andamento, Ana Laura buscou na internet inspiração de tipos de parquinhos para ser instalado na escola. Com isso, a família procurou a ajuda de amigos próximos. Alguns empresários souberam da iniciativa da menina e resolveram ajudar com materiais ofertados com preços bem baixos, além da doação do assento dos balanços. Com a ajuda de recursos e mão de obra, a família e amigos se voluntariaram para iniciar a construção. O custo total foi de R$ 1.800. O espaço, que estava vazio, ganhou forma com os novos brinquedos que garantem a diversão de centenas de crianças. Na escola foram instalados 3 balanços e 2 gangorras. Notícias muito interessantes aí que a gente acompanha lá do Paraná. E agora as informações. Essa última informação que eu te passei foi do portal G1 RPC. E agora, por último, a gente vai falar de esporte e medalhas. Depois de arrasar nas Olimpíadas, o time Brasil continua com tudo e arrasou nos 2 primeiros dias de competição do Sul-Americano de Natação, com 34 medalhas, 18 são de ouro. Além dos campeões individuais, o país também levou ouro no revezamento 4x200 livre, feminino e masculino, no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, na Colômbia. Todos os atletas que nadaram as eliminatórias se classificaram para a disputa de medalha. O país chegou como um dos times a serem batidos e confirmou o favoritismo logo no primeiro dia. O torneio começou com muita emoção e um momento foi para lá de incrível. Natália Almeida e Bruna Leme, nos 200 medley feminino, empataram em primeiro lugar com um tempo impressionante de 2 minutos, 17 segundos e 85 centésimos. Assim, as duas brasileiras dividiram o lugar mais alto do pódio e fizeram história na competição. O nosso time Brasil arrasa demais. Ao todo foram 9 ouros só no primeiro dia. Só deu verde e amarelo. As informações são do portal Só Notícia Boa. E tem mais dica aqui na nossa programação. Eu quero saber se você descobre aqui junto comigo a imagem escondida. Que lugar é este? Vamos desvendar o mistério desta edição. Lembrando aí que a imagem vai tirando círculos, agora vai ficando mais fácil, já aparece um pouco ali da fachada do prédio. Talvez você já conheça de que lugar nós estamos falando, mas nos próximos blocos a gente deixa a imagem mais interessante para você. E vamos agora para o nosso último intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais shorts da nossa programação. Tem também o nosso quadro TBT e a reflexão do dia. Fique com a gente, junto e misturado na nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na nossa programação, que é toda pensada em você.
Queremos te entreter e te informar. Por isso, a sua participação e opinião são fundamentais. Entre em contato conosco. Aí na tela estão os canais de contato aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Você pode mandar um e-mail através do tvcâmaratte@gmail.com, entrar no nosso canal do YouTube e participar com as nossas playlists completas e também ao vivo na nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Você também pode se conectar através da nossa rede social, facebook.com/Câmara Taubaté. Tem Instagram e tem TikTok no @Câmara Taubaté. E ainda você pode ser mais interativo e participar com a gente através do WhatsApp, o DDD 12 3625 9525. E hoje no nosso desafio eu quero saber de você o seguinte: que lugar é este aqui na cidade de Taubaté? Agora, na tela, a gente tirou aí vários círculos ao longo do programa. Tá ficando muito mais fácil, é óbvio, né? A maioria das pessoas já sabe de que lugar a gente está falando. No final do bloco, tem a resposta correta aqui no quadro Que Lugar é Este? E vamos de mais shorts da nossa TV, com os recortes mais interessantes da programação. No Você Entrevista, diversos especialistas são convidados para esclarecer as dúvidas mais comuns de assuntos do nosso cotidiano. Separamos para você algumas perguntas que fizemos para a enfermeira Lenita Capucho sobre o tema saúde materna. Vamos ver? Solta o play. Perguntamos: quais desafios são enfrentados por uma mãe? Medo do bebê, medo se o bebê vai nascer bem, se ele vai nascer perfeito, medo do que ela vai passar, se ela vai aceitar bem a gestação, medo do que as pessoas vão falar, medo de ser capaz de criar esse bebê depois do parto, medo de saber se vai conseguir amamentar, se não vai. São muitos medos que a mulher passa desde que descobre que está grávida até a hora do parto e após o parto também. Também perguntamos quais problemas emocionais são mais comuns para uma mãe. Tem muita mulher que durante a gestação ela desenvolve alguns problemas psiquiátricos. Às vezes relacionados à parte hormonal, às vezes por herança genética, de a família já ter algum problema psiquiátrico, mas também por toda aquela pressão que ela sente durante toda a parte de gestação, das consultas pré-natais, de resultados de exame. Ela fica realmente psicologicamente alterada durante a gestação. Mais comum é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, geralmente, ela já vamos dizer, observada durante o pré-natal, ou pelo médico, ou pelo enfermeiro por quem ela está passando. E aí ela é encaminhada ao psicólogo para fazer um acompanhamento. Faz a primeira consulta com o psicólogo, aí ele vai avaliar o nível de ansiedade que essa mulher tem, se ela precisa de um acompanhamento, ou se às vezes é só um acompanhamento de uma conversa durante uma consulta de pré-natal, aí fica uma coisa mais leve. Se ela necessitar, vai realmente precisar de um acompanhamento psicológico e, se necessário, um psiquiatra também. O que é o pré-natal e qual é a sua importância? A importância do pré-natal é tudo. Geralmente, no mínimo, a mulher tem que fazer 6 consultas. No mínimo. Mas o certo seria de 12, 13, 14 consultas. A primeira consulta aqui na nossa cidade, se for no SUS, né? Na Unidade Básica de Saúde, a primeira consulta é com o enfermeiro. Essa consulta ela vai fazer toda uma pesquisa com essa mulher, se ela tem algum problema de saúde, se já tem algum problema de saúde na família, se ela tem outros filhos, como foi a gestação dos outros filhos, o que ela pretende, se ela pretende ter parto normal, se ela pretende ter cesárea. Então, são muitas perguntas. E com isso tem as coletas dos exames, os testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, que caso algum dê alterado já pode tratar e o bebê não vai sofrer nenhum dano. Tem os exames de sangue depois de hemograma, que vê anemia e outras coisas. Tem ultrassom para ver se está tudo bem. Então, são consultas todo mês, até 6, 7 meses, mais ou menos. Depois passa para de 15 em 15 dias e, no final, uma vez por semana. A gestante tem quais direitos? Todos.
de acompanhamento, dos exames serem realizados, do bebê ter todos os exames fornecidos após o nascimento, o teste de pezinho, o teste da orelhinha, teste do coração, teste da linguinha, todos esses direitos. E a mãe tem o direito do acompanhamento durante o parto, pode ser pelo pai da criança, pode ser por um amigo, pela mãe, por qualquer pessoa que ela decida que seja. O que é violência obstétrica e como denunciar? A violência obstétrica pode ser desde não deixar um acompanhante acompanhar ela durante o parto, como ajudar a mulher, forçar a barriga dela para que o feto saia na ação do parto. Então, existem vários tipos de violência. Aí a mulher, o que é importante? Que ela fale, eu sofri a violência, e denuncie. Porque é importante, porque não tem como nós tratarmos um problema sem conhecer o problema. Ela pode se direcionar à ouvidoria e fazer por escrito tudo o que aconteceu. Aí isso vai para frente e isso vai ser feito uma investigação sobre o que ocorreu. O que é o estado puerperal? O estado puerperal é após o parto. Geralmente a gente fala que são 42 dias de puerpério. No começo tem uma dosagem hormonal bem alterada, depois vai melhorando, vai entrando em normalidade. Porém, esse estado, a mulher pode sofrer problemas psicológicos, tanto por parte hormonal como por parte de tensão, de cobrança, de medo do que está sendo, do medo de se vai atender bem o bebê, se vai conseguir amamentar, se não vai. Então, são várias alterações que ocorrem após o parto. Também questionamos, estado puerperal é diferente de depressão pós-parto? É diferente da depressão. A depressão é um estado dela se sentir incapaz. Ela não consegue cuidar do bebê, ela não consegue cuidar de si própria, às vezes ela não consegue nem pegar o bebê no colo, quando é depressão pós-parto. E o perigo maior é ocorrer que ela pode até ocasionar um óbito do bebê sem nem saber o que está fazendo. A entrevista completa com a enfermeira Lenita Capucho sobre saúde materna está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. É só acessar a playlist do Você Entrevista e lá tem outras perguntas e ela também trouxe outras respostas importantes sobre este tema aqui na nossa TV. E agora a gente dá sequência aqui no Mix da TV. Agora é hora do nosso quadro TBT. Você sabe o que significa, né? TBT é uma palavra inglesa que significa Throwback Thursday. Em português pode ser traduzido como Quinta-feira do Retorno ou Quinta-feira das Lembranças. É uma tradição nas redes sociais em que as pessoas postam fotos, vídeos ou textos que relembram momentos do passado, como viagens, encontros especiais ou conquistas. E o objetivo é compartilhar lembranças e reviver momentos agradáveis com a comunidade online. No nosso quadro TBT desta quinta-feira, vamos ver imagens antigas aqui da cidade e relembrar o passado com muita nostalgia. Na tela para você, imagens antigas do Mercadão aqui de Taubaté, um dos pontos mais tradicionais da nossa cidade. O Mercadão foi inaugurado oficialmente no dia 16 de agosto de 1915 e sempre foi um ponto de comércio. Lá no século XIX, por volta de 1841, a região era conhecida como Tanque das Águas, porque era uma parada obrigatória das tropas, né? E ali existia uma represa natural, chamado também de Rio Convento Velho. Os tropeiros que passavam por este local, além de usarem para descanso, começaram a fazer o intercâmbio de trocas de mercadorias. Então, naturalmente, a região começou a ser um ponto de comércio na cidade de Taubaté, que na época era chamada de São Francisco das Chagas.
O tanque tinha um espaço gigantesco das águas ali, mas ele precisou ser aterrado porque o número de mercadorias começou a aumentar consideravelmente e a cidade, o vilarejo, precisava de novos espaços para depósitos. E ainda no final do século XIX, em 1889, a prefeitura, naquela época, criou o chamado Mercado Diário, ou também conhecido como Mercado Velho. A gente está vendo as imagens aí nesse TBT, mostrando aí tudo que aconteceu nesse momento nostálgico aqui do nosso TBT. Em 1913, as obras do Mercadão, como a gente conhece hoje, essa estrutura, começaram a fluir e tiveram término em 1915. Lógico que o espaço já passou por diversas reformas aí ao longo dos anos. Hoje, o Mercadão de Taubaté tem 4 mil metros quadrados de área interna e também conta com 6 mil metros quadrados de área externa. Tá, então, para a gente relembrar nesta quinta-feira um pouquinho dessa nostalgia, principalmente do taubateano, da taubateana, que já tem algumas décadas aqui na cidade e deve ter muitas memórias do Mercadão aqui de Taubaté. Muito bom, né? Relembrar é viver. Lembrando que toda quinta-feira aqui no Mix da TV a gente vai ter o nosso TBT. E agora tem a resposta do desafio de hoje. Eu perguntei para você que lugar é este. Chegou o momento da gente trazer a resposta correta. É óbvio que nós estamos falando hoje dessa imagem, que é o Convento de Santa Clara, que foi fundado no dia 25 de março de 1673 por frades franciscanos. O prédio tinha a finalidade de abrigar os religiosos de São Francisco sob invocação de Santa Clara e completou aí 150 anos. As comemorações aconteceram ainda este ano. Parabenizar todos que estiveram envolvidos com a história do convento, este marco aqui na cidade de Taubaté. Então, é o Convento de Santa Clara, é o lugar misterioso de hoje. E antes da nossa reflexão do dia, a gente gostaria de deixar os nossos pêsames e condolências à família do apresentador, jornalista Cid Moreira, que faleceu hoje, 3 de outubro de 2024. Cid Moreira nasceu aqui em Taubaté no dia 29 de setembro de 1927, conhecido por sua voz, marcante no jornalismo, e ter apresentado também um dos telejornais mais importantes do país. Uma voz inconfundível, ele esteve à frente do Jornal Nacional e ele começou na radiodifusora aqui de Taubaté como contador aos 15 anos de idade e logo foi convidado para ser locutor. Uma perda para a comunicação, para o jornalismo e para a história também do nosso país. Fica aqui os nossos sentimentos de todos da equipe aqui da TV Câmara Taubaté. E agora é hora da nossa reflexão do dia. Um jovem executivo estava saindo do escritório quando vê o presidente da empresa com um documento na mão em frente à máquina de picotar papéis. Por favor, diz o presidente, isto é muito importante para mim e minha secretária já saiu. Você sabe como funciona esta máquina? Lógico, responde o jovem executivo. Imediatamente tira o papel das mãos do presidente, liga a máquina, coloca o documento e aperta um botão. Excelente, meu rapaz. Muito obrigado. Eu preciso só de uma cópia. Onde sai? Executar não é tudo. Pense, pergunte, espere a resposta. Analise, então tome a decisão correta. Com essa reflexão, a gente encerra o programa desta quinta-feira aqui do Mix da TV. Amanhã tem mais shorts, informação e entretenimento para você. Continue com a gente, junto e misturado, na nossa programação.